Tudo posso naquele que me fortalece. Será que pode mesmo? Ifá não é para todo mundo. Ifá é para todo aquele que precisa dele e enquanto precisa dele. Aboru Aboye, ao Zebome e ao Zaburu, de Ifá, de Ami, de Egum e de Orixá. Oromilá Jana Ifá Olokun Asorodayo Eleripim Okitibiriti Umpa Ojo Ikuda Oromilá Direloni. Eu costumo dizer que frase feita, ou falando de maneira um pouco mais rebuscada, né? Fórmula verbal. Eu costumo dizer que essas coisas elas são programadas para dizer aquilo que elas querem dizer, né? Mas não necessariamente elas dizem aquilo que precisa ser dito. Um exemplo aculturado disso abre aí esse vídeo. Tudo posso naquele que me fortalece. A aculturação, ou a incultura, né, fica até difícil discernir, né, se é aculturação ou se é inculturação. Ela acontece quando a gente observa que a frase, né, ou a fórmula verbal original diz o seguinte: tudo pode aquele que me fortalece. Ele pode. Tá? Eu, outra história. A origem disso, tá? A origem dessa fórmula verbal, ela tem a ver lá com os cristãos, né, católicos, judeus, etc. Eu não procurei eu não procurei localizar, né, exatamente de onde vem isso, né? Só sei que existe, né? E as pessoas usam assim de maneira indiscriminada, tá? E de maneira indiscriminada e de maneira aculturada, tá? Porque quando o cristão ou o católico, né, ou o judeu, sei lá quem, se utiliza, né, dessa fórmula, né, dessa fórmula verbal, dessa frase feita, ele tem como referência aí, né, aquele que fortalece, né, o próprio Deus, né, criador de todas as coisas, etc. Na aculturação, né, por outro lado, o indivíduo, via de regra, né, que não é cristão, que não é católico, que não é judeu, etc., ele pega qualquer entidade, né, que ele tem ali, que ele deposite sua fé e enfia, enfia isso, né, enfia essa fórmula verbal aí. O problema, né, tanto para cristão, católico, judeu, né, e para esses outros indivíduos, né, é o mesmo. Quando se utilizam disso de maneira aculturada, tá? Quando se utilizam dessa fórmula verbal aculturada. Tá? Tudo posso naquele que me fortalece. Não, você não pode. Tá? Não pode por um motivo muito simples, né? Tudo e todos nessa vida tem limites. E o indivíduo não precisa ser um gênio para entender isso, né?
As coisas têm limite, né? A ideia de tempo, tá? O dia, né? Um dia inteiro tem um limite de 24 horas, né? Uma hora tem o limite de 60 minutos, tá? Aí volta para o início, tá? E assim, né, uma série de outros processos cíclicos, né, mostram para você, tá, o tempo inteiro, na natureza, tá? Eu estou falando de questões naturais, tá? Que isso não é desse jeito. A coisa pode durar muito, né, mas não dura para sempre. Ah, 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 e mudanças, tá? E mudanças, porque via de regra essa fórmula verbal, né, ela é utilizada de maneira culturada quando o indivíduo está à mercê, né, de algo que o prejudique, né, ou que ele tenha a intenção de modificar na sua vida. Ele lança a mão dessa fórmula verbal, tá? E despreza, pura e simplesmente despreza, né, toda essa ideia de limite, tá? Que atropelam, tá? Atropelam a fórmula verbal, tá? Limites imposto aí pela própria natureza. Isso dentro dos cultos de matriz africana, isso é pior ainda, né? Quando você vê lá um adepto de orixá, um adepto de Egum, um adepto de Yami, um adepto de Ifá falando isso, um adepto de Ifá, então, pelo amor de Deus, quando tu vê um cara, um babalaô falando isso, chega até a dar comichão. Eu até simulei um diálogo, tá, para tentar materializar, esclarecer isso. Tá? O diálogo consiste do seguinte, essa simulação consiste do seguinte: o indivíduo chega e pergunta, né, babalaô, né, qual é o Odu mais importante que existe? O babalaô para, reflete e responde. O Odu mais importante que existe é o seu. O indivíduo vai para a segunda pergunta. Babalaô, tá, qual a coisa mais importante que existe no meu Odu? Babalaô de novo para, reflete e responde. Tá? A coisa que existe de mais importante no seu Odu são os seus Ewó, são os seus limites. Tá? Simples assim. Tá? Dentro da teologia de Ifá, né, existe uma fórmula verbal que diz o seguinte, né, o Ewó, ele não depende de ninguém para agir. Isso significa o seguinte, tá? Não tem aquele, né, não tem entidade quaisquer, tá, que pare o efeito de um Ewó. Tá? O Ewó vai agir, você tem que ir para jogo, fazer ebó para você se limpar. É assim que funciona. Tá? Não tem esse negócio de, não, vou fazer, mas a entidade X vai segurar. Né? Eu sei que é o O para mim, mas eu vou fazer porque a entidade X vai segurar. Não vai segurar nada. Tá? O EO vai agir, você vai ter que fazer jogo, fazer ebó para poder se livrar dele. Tá? É assim que funciona o processo. Bom, falando direto aos meus, tá? E quando eu falo os meus, eu estou falando, me referindo aos 4 cultos. Tá? É importante que essa anomalia ela seja desfeita, ela seja retirada da cabeça, né, do indivíduo, né, isso seja eliminado assim rapidamente, porque isso só traz problemas, né, para o indivíduo. Tá? A gente precisa entender, tá, os perigos do sincretismo. Tá? E isso aqui que eu estou dizendo, né, não é nada mais do que isso. Cuidado com os perigos do sincretismo, porque isso pode te induzir
a falso positivo, tá? Ou falso negativo também, que é tão ruim quanto. Essas relações, tá? Elas têm a ver com visão de mundo, tá? Conceito de mundo. Tá? O hebreu, quando chega lá e fala que antes dele não existia nada no mundo, né? É o mundo dele, tá? É o conceito do mundo dele. Tá? Isso não significa que no planeta, né, não existisse outro grupo humano, né? Isso é até o hiato dentro da própria história deles, né? Que eles não conseguem explicar, né? E não vão conseguir, tá? Porque isso só é parte ali da mitologia deles. E o conceito de mundo, tá? Ele tem que ser observado em duas instâncias diferentes, tá? A primeira, tá? E a mais importante, né, tem a ver com aquilo que é comum, né, a todo mundo, né, a todos os grupos, né, humanos. Tá? Logo, aí a gente já está falando de humanidade, né, aquilo que é comum a toda a humanidade. Por exemplo, todo mundo morre. É comum a todo mundo. Tá? Até, né, vamos lá para o conceito de mundo, visão de mundo, né? Tem todo um processo extraordinário em torno da figura de Jesus Cristo, né? Da ressurreição, né? Aquele processo, né, que voltou para o céu com o corpo e tudo, essa história toda. Tá? Tudo isso é muito fantástico, né? É bem, né, impressionante, tá? Mas ele precisou morrer antes. Tá? É comum a todo mundo. Tá? Todo mundo vai morrer. Tá? É interessante, né, que eu tenho que fazer esse adendo, né, porque faz parte do processo de entendimento, né, ainda pegando, né, esse avatar como exemplo. Né? Eu já coloquei a questão que envolve todo o processo de morte, né, fabuloso, de ressurreição, né, fabuloso, aquela história toda impressionante. Mas ele, para chegar ali, ele teve que morrer. Tá? E no processo de chegada dele também tem todo um processo fabuloso, né, extraordinário, coisa e tal, pererê pão duro, mas ele teve que passar pelo útero. Tá? Então já são dois fatores comuns à humanidade. Para chegar, depende do útero. Para sair, depende da morte. Então, né, isso é comum, um denominador comum a todo mundo. Né? E isso meio até que foge, né, essa questão de visão de mundo. Né? Porque é assim, simples assim. Tá? E a segunda questão consiste efetivamente de você entender o que significa sincretismo de fato e verdade. Né? O exemplo mais claro, né, e definitivo disso, né, tem a ver com Ogum, tá? E São Jorge. Tá? São Jorge não é Ogum. Tá? Mesmo porque Ogum, a gente observa Ogum enquanto uma egrégora. Tá? Não necessariamente alguém. Tá? É uma egrégora que reúne dentro dela, né, todo tipo de soldado, caçador, etc, etc. Tá? Então, quando você vê as características de São Jorge, tá, você pegar e entender que as características dele são uma característica militar, guerreira, aguerrida, aquela coisa toda, você não tem problema nenhum pegar isso e colocar aqui, ó, dentro da egrégora de Ogum. Isso é sincretismo, né, de verdade, sincretismo raiz. Tá? O resto, tá, a gente precisa olhar com mais calma, precisa olhar com mais cuidado. Tá? Então, tendo noção dessas duas coisas, tá, eu penso que já dê para começar a melhorar até a forma como o nosso sistema de crenças ele é apresentado para o mundo. Tá? Porque da forma como é apresentado hoje, ainda não está legal não. Não está maneiro não. Né?
não está maneiro para apresentar para o mundo e não está maneiro dentro do próprio adepto, né, na grande maioria, né, porque esses indivíduos eles estão sendo guiados, né, por falso positivo, falso negativo, frase feita, frase pronta, tá? Que, como eu já disse, dizem o que são programadas para dizer, mas não dizem efetivamente aquilo que precisa ser dito. Tá? E isso precisa ficar bem esclarecido, né, na cabeça do adepto. Bom, só para ilustrar um aspecto negativo, né, de sincretismo, tá? E para ver como é que isso como é que você começa, você deve estar pensando, né, Valnei, como é que você começa a falar de EWOR, né, de limite, né, e chega em sincretismo, né? A resposta é simples, tá? São limitações mentais, tá? Então eu não estou falando de assuntos diferentes, né? As pessoas têm limitações na mente, tá? E enquanto isso não ficar devidamente entendido, né, para ele entender que ele não pode tudo, né, naquele que fortalece ele, essas anomalias vão seguir, né? Mas vamos para o exemplo negativo dessa história. A história de Orô. Orô sincretizado com Adão lá dos hebreus. Olha, sinceramente, né, eu fico imaginando uma escola de samba fazendo um enredo sobre Orô, né, colocando lá Adão, o paraíso, Eva, aquela história toda, né? Um absurdo, tá? Um verdadeiro absurdo. E as pessoas pegam isso indiscriminadamente e falam aí, né? Vão para a internet falar isso, né? Assim, sabe? Não entende o que é Adão e não entende o que é Orô, né? Não entendeu o que é Adão, legal, né? Não faz parte do processo do indivíduo, né? Não é o sistema de crença dele, ele não tem nem obrigação de saber. Agora, não entender Orô, tá? Fica complicado. O resumo dessa ópera toda, né, consiste do seguinte, né? E agora falando para o adepto, né, dos cultos de matriz africana, uma das primeiras coisas que o cara tem informação dentro do culto, né, e aqui eu estou falando do candomblé, tá? Não estou nem falando de Ifá, não. Tá? E aí é um termo que a gente tem que agradecer aí ao pessoal banto, né, ao pessoal do Congo Angola. Uma das primeiras coisas que a gente tem notícia dentro desse culto, que o indivíduo toma noção dentro desse culto, é de Kizila, que é o EWO, né? E se o indivíduo não entende, né, definitivamente, né, o nosso adepto aí, se ele não entende que Kizila tem a ver com limites e não consegue associar limites, né, com tudo aquilo que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, né, e olha só, não pode, você já tem uma Kizila aqui, então você não pode tudo, né, aquele que te fortalece pode fortalecer quase tudo, né, menos isso aqui que é a sua Kizila, né, então isso aqui não tem sentido, tá? Vamos parar para analisar coisas, senso crítico, vamos parar para analisar, entendeu? Parafraseando um Ogã velho aí, né, amigo, antigo, né, olha, macumba não é lugar pra gente burra não, pelo amor de Deus, tá? Fica com essa ideia aí e até a próxima.